Eu quero projetar aqui o estudo de hoje. Peraí. Jesus restaurador da vida. É o tema geral, o tema dessa série de estudos. Hoje estamos aqui para estudarmos juntos a lição número 12, tá bom? Qual será o tema de hoje, né? Mas antes de mostrar aí o tema, eu quero saber como está a sua vida. Jesus tem restaurado sua vida, sua família, seu casamento. Jesus Cristo tem feito um milagre na sua vida, em seu coração. Se você permitir, ele sempre faz. Se você está permitindo, ele está fazendo, sem dúvidas. Então, eu quero agora projetar aqui o tema Jesus e a Igreja. Esse é o tema de hoje. Jesus e a Igreja. Que relação existe entre Jesus e a Igreja? Foi Jesus quem criou a Igreja? Algumas pessoas, como aconteceu, por exemplo, na Alemanha há alguns anos, algumas pessoas gostam de ouvir falar de Jesus, mas quando você fala sobre igreja, eles ficam assustados ou eles logo se retraem, eles não apreciam. É interessante que na Alemanha há alguns anos, a multidão começou a gritar em dado momento ali, Jesus sim, igreja não. E assim, há muitas pessoas que têm uma aversão à igreja. Por quê? Por vários motivos, né? Existem igrejas que não representam bem o evangelho, e isso mancha a reputação da igreja, né? Às vezes há pessoas que não dão um bom testemunho, que falam uma coisa, mas vivem outra, e isso afasta muitos da igreja. Alguns chegam a dizer assim, eu sou a igreja. Onde eu estiver, Deus está comigo, está resolvido. Para que igreja? Para que frequentar uma igreja? E aí? Bom, Jesus é nosso modelo, Jesus é nosso exemplo. A pergunta é, Jesus frequentava a igreja? Jesus tinha o costume de ir à igreja? Bom, eu quero aqui, antes de mais nada, dizer para você assim, ó, seria a igreja um bonsai? Aqui é uma metáfora, é um símbolo, tá? Algum escritor recentemente chegou a dizer assim, será que a igreja é como um bonsai? Alguns grupos, algumas igrejas se assemelham a essa plantinha, né? Tem uma mentalidade como se fossem um bonsai. O que seria uma igreja, um grupo de pessoas que se reúnem para adorar a Deus com uma mentalidade bonsai? Aproveitando essa metáfora, né? Bem, o bonsai, você sabe, é uma plantinha, é uma árvore que ela é podada, ela é cuidada, cultivada para não crescer, né? E seria esse símbolo apropriado para uma igreja? Olha, Jesus falou no Evangelho de Mateus capítulo 13 que o reino de Deus é como uma semente que cresce e se torna uma grande árvore. E assim, acho que é bom tirar o áudio aí, né? Isso. Não deixe o áudio aberto, tá bom? Assim facilita. Agora veja, Jesus falou que o reino de Deus é como uma semente, uma grande árvore que cresce, se torna, quer dizer, uma semente que cresce, se torna uma grande árvore, e aí os pássaros fazem ninho nessa árvore. No reino de Deus, há espaço para todas as pessoas. Tá? Então, o bonsai não é uma metáfora apropriada para a igreja. Seria a igreja um hospital? E aí? Olha que frase interessante. Igreja não é cassino, onde você entra pobre e sai rico. Igreja é hospital, onde você entra ferido e sai curado. Que tal a frase? Bem, algumas pessoas olham para a igreja assim do lado de fora e pensam, essa igreja aí, as pessoas falam só de dinheiro, só falam de dinheiro. E eles pregam, né? Se você for fiel, Deus vai te abençoar com dinheiro, riqueza.
milagres, prosperidade material. E aí, algumas pessoas pensam, mas como assim, né? Bom, a metáfora, o simbolismo, né, da igreja como um hospital, ele é mais cabível, né? A igreja não é um ambiente para você enriquecer. A igreja é um ambiente de cura espiritual, tá? Então, a igreja como hospital cai bem. Jesus falou que os sãos não precisam de médico, e sim os doentes, né? Ele veio exatamente para isso, para curar as dores do ser humano. Agora, no Evangelho de Lucas, capítulo 13, versículo 22 a 30, eu vou abrir a Bíblia aqui, e você pode abrir a Bíblia aí também, tá? Lucas 13, 22 a 30, tem algo bem especial que Jesus falou. Vamos ali, então? A analogia da porta estreita. Todos nós conhecemos essa analogia. Lucas 13, 22 até o 30, ok? Eu vou ler aqui, ó. Passava Jesus por cidades e aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E alguém lhe perguntou, Senhor, são poucos os que são salvos? Respondeu-lhes, esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o dono da casa se tiver levantado e fechado a porta, e vós, do lado de fora, começardes a bater, dizendo, Senhor, abre-nos a porta, ele vos responderá, não sei de onde vocês são, não sei de onde sois. Então, direis, comíamos e bebíamos na tua presença e ensinavas em nossas ruas, mas ele vos dirá, não sei de onde vós sois, apartai-vos de mim, vós, todos os que praticais iniquidades. Vós, todos que praticais iniquidades. Ali haverá choro e ranger de dentes. Quando virdes no reino de Deus Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas, mas vós lançados fora, muitos virão do oriente e do ocidente, do norte e do sul, e tomarão lugares à mesa no reino de Deus. Contudo, há últimos que virão ser primeiros, e primeiros que virão ser últimos. Nossa, que história, né? Que parábola. A entrada para o reino dos céus, obtida através da fé em Jesus Cristo, somente pela fé. É comparada a uma porta estreita. Você tem que deixar muita coisa para trás, né, para entrar por uma porta estreita. No reino de Deus, o reino de Deus envolve sacrifícios, renúncias. Mas veja, antes de você renunciar, você primeiro tem que se encontrar com o Salvador, que é Cristo. Tá? Ao longo desses estudos, dos 11 estudos que fizemos, você e eu tivemos a oportunidade de conhecer mais a respeito da vontade de Cristo e de dar passos na direção de Cristo. Tomamos decisões, 11 decisões. Hoje, o estudo é sobre a igreja. A porta estreita. Por que algumas pessoas não apreciam, né, pertencer a uma igreja? Bom, há muitos motivos, entre outros, há pessoas que escolhem não pertencer à igreja porque é até uma afirmação que fazem, né? Eu não quero compromisso. Eu não quero compromisso. Há muitos que escolhem a porta larga ou o caminho largo, né? E não escolhem a porta estreita. Veja, a porta é estreita. Para um coração de um pecador, pode em algum momento parecer difícil entrar. Mas, quando você aprende a amar a Jesus, quando você ouve o chamado de Cristo, quando você entrega o seu coração para Jesus, a porta estreita, ela fica suave, ela fica acessível. Você entra por essa porta e nada te impedirá de seguir o plano de Deus. Você deixará para trás bagagens negativas, vícios, maus hábitos, e Jesus vai transformando aos poucos. Agora, veja, querido, que não é você quem se transforma, é Cristo quem lhe transforma. Tá? O reino de Deus é uma semente, a palavra de Deus é como uma semente. Nesse capítulo mesmo de Lucas,
é retratado a palavra de Deus como a semente que é semeada no coração e ela frutifica no coração de todo aquele que realmente permite a ação de Deus. Então, a primeira pergunta dessa noite é: quem fundou a igreja? Quem fundou a igreja? Eu quero pedir para alguém ler. Será que, deixa eu ver aqui, vou escolher uma pessoa que estou vendo aqui na tela, deixa eu ver. Vamos escolher aqui. Vou pedir para Gabriele Ribas ler, por gentileza, o texto que está na tela. Pode ser? Ok. Pode acionar o seu áudio. Isso. Novamente. Ok. Tá. Uhum. Para aí que eu vou abrir aqui o texto. Tá. Uhum. Quem fundou a igreja? Aqui. Simão Pedro respondendo, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo, disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão, ó Jonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém. Amém. Uhum, amém. Muito bom. Qual é a resposta? Quem fundou a igreja? Cristo, Pedro ou João? Exatamente. Cristo. Parabéns, Uhum. parabéns. Cristo fundou a igreja. Tá? Se você vai em textos do próprio apóstolo Pedro, lá na carta de Pedro, você vai encontrar que ele diz assim: Cristo é a pedra angular. Você vai no livro nos escritos de Paulo, por exemplo, ele vai dizer edificados, lá no livro de Efésios, né, edificados sobre o fundamento dos apóstolos, que é Cristo, a pedra angular. Tá? Então, veja, Cristo é o fundamento da igreja. Cristo fundou a igreja, ok? É claro que esse texto que nós lemos, que a Gabriela leu, algumas pessoas olham e pensam, peraí, Jesus, todo o texto está se referindo a Pedro. É Jesus se dirigindo a Pedro. E aí, depois, nessa parte que diz, pois tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, pode ser que o texto esteja se referindo a Pedro? Sim, mas não tem problema. É Cristo quem está fundando a igreja, e Pedro, nesse momento aí, ele é o representante entre os 12, né, entre os 12 apóstolos, o representante da igreja que estava nascendo. E aí, depois, no capítulo 18, Cristo, no capítulo 18 de Mateus, um pouco depois, Cristo, ele entrega para a igreja a chave. Entende? A autoridade ele dá para a igreja como um todo. Então, nesse momento, Jesus estava dialogando com Pedro, mas no capítulo 18, depois, Jesus vai dar as chaves que ele deu para Pedro, né? Ele estará dando agora para a igreja como um todo. Então, Pedro como representante da igreja, aquele que estava dialogando com Cristo ali. Mas não devemos nos esquecer que Jesus é a rocha, o fundamento da igreja. Agora, Pedro foi um líder muito especial. No livro de Atos dos Apóstolos, Pedro é o expoente, né? Um grande líder na primeira parte do livro de Atos ali, até a conversão de Paulo. Depois, Paulo segue como sendo o principal missionário da igreja ali, né? No livro de Atos. Tá? Agora, obviamente que os apóstolos, aqueles que andaram com Cristo, eles foram líderes juntamente com Pedro. E, curiosamente, lá em Atos 15, diz que quem presidiu, quem liderou uma reunião, um concílio em Jerusalém, não foi Pedro, e sim Tiago. Ou seja, a liderança da igreja ela estava compartilhada com os 12. Ok? Não era só um. Tá? Então, isso desmistifica, isso explica ou corrige, né, aquela visão que algumas pessoas têm, religiosos, de que Pedro foi o grande líder isoladamente, o primeiro papa, como alguns dizem.
Isso não é bíblico, tá? A liderança era compartilhada. E depois da conversão de Paulo, Paulo foi o maior expoente da igreja, né? Aquele que levou a igreja para além do judaísmo, tá? Pregando o evangelho para os gentios, ok? Mas o que fica aí é isso. Quem fundou a igreja foi Cristo, tá? Edificado sobre os apóstolos, né? Primeira igreja que Cristo fundou ali, com os 12. Vamos avançar? Tá aí a resposta. Sobre qual... Deixa eu só minimizar aqui para eu... Ok. Sobre qual fundamento foi edificada a igreja? Sobre a razão, a inteligência humana, a razão humana, sobre Cristo, ou sobre a tradição, os ensinos dos antigos? Quem pode ler? A Miriam pode ler, por gentileza? Você consegue ler? Uhum. Ok. Então eu vou ler aqui, tá bom? Assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Olha aí. Vamos avançar aqui, ó. Tá. É que o texto não está completo ali, tá? Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Vamos pegar ali Efésios capítulo 2. Deixa eu só abrir aqui a Bíblia também. Você pode abrir, tá? Efésios capítulo 2, versículo 20, que não está na tela aí, tá? Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Amém. Tá vendo, gente? Então, a igreja cristã foi fundamentada, ela tem a sua base, né? Foi edificada, foi construída sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, que é Cristo. Ok? Todos os profetas anunciaram a vinda de Cristo. Os apóstolos conviveram com Cristo e pregaram a Cristo como fundamento da igreja. Tá? Então, vamos avançar aqui. Ó. Terceira pergunta. Para que Deus escolheu o seu povo? Para quê? Para que objetivo? Deus escolheu o seu povo. Ele fundou a igreja. Para quê? Tá? Vamos pedir aí... A Andresa pode ler esse texto? Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas, para a sua maravilhosa luz. Amém. Muito bom. Olha só, gente. Para que Deus escolheu o seu povo, afinal de contas? E aí, vocês captaram? Esse é um texto muito especial, né? 1 Pedro 2,9. E ele está citando o Antigo Testamento aí, né? É uma parte do Pentateuco, tá? Então, Deus nos escolheu para, olha aí, ó, o para aqui, ó, para, foi o que a Andressa leu, que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou. Quem foi que chamou? Foi Deus. Ele nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, nós estamos aqui nesse mundo e fomos chamados por Deus, e você, nessa noite, está recebendo esse chamado de uma forma muito especial, porque a Bíblia está aberta, tá? É Deus falando, é a palavra de Deus que está falando, tá? Nós somos geração eleita, sacerdócio real, para proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Olha que bênção. O profeta aí está citando, o apóstolo está citando Êxodo capítulo 19, versículos 5 e 6. O chamado de Deus, mesmo chamado que ele fez para o povo de Israel lá no passado, é o chamado que ele faz para nós, que somos o seu povo no presente, ok? Então, temos uma missão: anunciar para o mundo o caráter de Deus, o plano de salvação, porque ele nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém. Quarta pergunta: qual comparação a Bíblia utiliza para se referir à igreja? E a Andressa agora vai ler, por gentileza, novamente. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também, pois todos nós fomos batizados em um espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um espírito.
Assim, pois há muitos membros, mas um corpo. Muito bom. Qual é a comparação que a Bíblia utiliza, né, para se referir à igreja? O apóstolo Paulo escreveu. A igreja é um corpo, né? É o que está escrito aí. O corpo de Cristo. Olha aí o texto novamente. Vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Ou seja, a igreja somos todos nós juntos, liderados por Jesus, ok? Liderados por Jesus. Então, nenhum é superior ao outro. O apóstolo Paulo, nesse texto, ele vai trabalhar a ideia da unidade na diversidade, queridos. Todos nós somos diferentes e somos chamados por Deus para cumprir a missão de levar o evangelho ao mundo, de levar a salvação para o mundo, a mensagem de salvação e abençoar as vidas, curando as pessoas, abençoando, ensinando a não ficar doente, né? Somos chamados por Deus a levarmos esperança, levarmos pão físico, né? Aqueles que precisam, que necessitam, amar o mundo, as pessoas. Somos chamados, como Jesus falou, a sermos sal da terra e luz do mundo. O sal tempera, dá sabor, né? Preserva. Assim, nós precisamos ser. Agora, representante de Cristo. Pessoas amáveis, pessoas que sejam capazes de perdoar, pessoas justas, pessoas honestas, né? Pessoas que amam a Deus acima de tudo e ao próximo. Agora veja, o corpo de Cristo. Então, nenhum membro do corpo tem que se sentir superior ao outro. O Senhor nos convida à unidade. O Salmo 133 nos lembra isso, né? Ó, quão bom e agradável é viverem unidos os irmãos. Tá? E aí, quando os apóstolos viveram isso, Deus atuou neles de uma forma tão linda, o Espírito Santo de Deus, que eles puderam levar esperança, levar paz e falar do amor de Cristo com poder, inclusive, né? E muitos se converteram. Jesus falou, e aqui eu encerro esse breve comentário, lá no Evangelho de João, nisto conhecerão todos que vocês são meus discípulos, se tiverdes amor uns para com os outros. Tá? Então, o grande testemunho sobre Deus que temos que dar ao mundo, o principal, é uma vida de amor ao próximo. Agora, assim como Jesus, nós também precisamos proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, que foi o texto de Pedro, né? Ou seja, precisamos ensinar a respeito do plano de Deus, do plano de salvação. Tudo que vocês estão aprendendo aqui hoje e ao longo dessa série, precisam compartilhar com outras pessoas, né? Agora, avançando aqui, por que Deus estabeleceu a liderança da igreja? Por que a igreja precisa de líderes? Jesus é o cabeça. Ele é o líder principal da igreja. Mas, por que ele estabeleceu seres humanos na igreja para serem líderes? Vamos ler o texto. Andressa, por gentileza. Olhai, pois, por vós, e por todo o rebanho sobre que o Espírito vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Que eu sei isto que, depois da minha partida, entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão ao rebanho. Olha só, por que Deus estabeleceu a liderança da igreja? Queridos, a igreja, ela está no mundo, né? E todos nós moramos no mundo e somos sujeitos a ataques, a perseguições. Tem um áudio aberto, né? Tem um áudio aberto, vamos tentar. Ok, então vejam, queridos. A igreja, ela está no mundo e ela é sujeita aos ataques no meio dessa guerra espiritual na qual vivemos. Então, Paulo adverte aí que, olha lá, orai, né, olhai por vós e por todo o rebanho, porque sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, quer dizer, líderes, tá? Anciãos, líderes, pastores ali locais, para apacentardes a igreja de Deus. Então, a liderança foi instituída para apacentar a igreja, para alimentar espiritualmente, para cuidar, para proteger, né? Para conduzir na comunhão. Agora, por quê? Inclusive, porque existem lobos roubadores que não pouparão o rebanho.
Olha que coisa, não? Depois desse período do primeiro século, só um minutinho, queridos. Só um minutinho. Tem um barulho que está saindo aqui da criança. Veja, muito bom. Agora olha só. Por que Deus estabeleceu a liderança da igreja? Para proteger o rebanho. Tá? E lobos roubadores viriam. Agora, depois do primeiro século, a igreja de fato sofreu. Aliás, no primeiro século mesmo, tá? Vocês sabem como os apóstolos morreram? Olha, alguns deles foram decapitados como Paulo, né? Os escritos dizem que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Tiago morreu ao fio da espada. Então, quer dizer, os apóstolos foram perseguidos, a igreja foi perseguida, o Império Romano perseguia terrivelmente, inclusive o imperador Nero foi terrível, né, em termos da perseguição, colocou fogo em Roma, culpou a igreja, né, o apóstolo Paulo. Agora vejam, queridos, depois disso, a igreja sempre sofreu. Aí no segundo século, a igreja sofreu, inclusive, famosas 10 perseguições. Até o início do terceiro século foi quando a igreja começou a experimentar um pouco de paz, mas isso não durou tanto tempo assim, porque mais perseguições vieram, e aí foram 1260 anos de perseguição que a igreja, ou seja, aqueles que seguiam a Bíblia, passou ao longo dos séculos. A profecia bíblica já apontava que os fiéis de Deus seriam perseguidos, inclusive na Idade Média. Durante 1260 anos isso aconteceu. Agora, a sexta pergunta diz: quais devem ser as qualificações dos líderes de igreja? Quais devem ser? 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 1 a 13. Meu áudio falhou aqui. Enquanto isso, a gente pode ir abrindo nossas Bíblias nesse texto de Pode. Timóteo 3. Vou pegar aqui a minha Bíblia. 1 Timóteo 3, 1 a 13. Alô? 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 1 a 13. Andressa, pode ler? Peraí, bem rapidinho. Tá chegando lá. Para baixo, para cima com elas. Opa, tem um áudio aberto. Da Ana. Isso, obrigado. As qualificações dos bispos e dos diáconos. Fiel é a palavra se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordado, inimigo de contendas, não avarento, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a sua própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não seja neófito, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Semelhantemente, quando o diácono é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sórdida ganância, conservando o ministério da fé com a consciência limpa. Também sejam estes primeiramente experimentados e, se mostrarem irrepreensíveis, exerçam o diaconato. Na mesma sorte, quanto às mulheres, é necessário que sejam elas respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. O diácono seja marido de uma só mulher e governe bem seus filhos e a própria casa, pois os que desempenham bem o diaconato alcançam para si mesmos justa preeminência e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. Amém. Obrigado. Então vejam, queridos, bastante qualificações, né? Olha que responsabilidade é ser um líder na igreja.
na casa de Deus. Então, entre várias aí, vocês notam que a palavra irrepreensível aparece, reaparece, né? Alguém honesto, alguém sóbrio, sábio, hospitaleiro, né? Fiel no casamento. Olha quanta coisa. E veja, não avarento, não pode ser alguém que ame o dinheiro, né? Que tenha a cobiça e que seja materialista. Não, não. Tem que ser inimigo de contendas, não pode ser aquele que vive falando mal das outras pessoas e tudo mais. Queridos, olha, não pode ser violento, jamais. Não dado a beber, a bebida alcoólica, também não pode. Tá? E isso aí, obviamente, que são qualificativos para todo cristão, né? Mas, inclusive, os líderes. O episcopado que fala aí são supervisores, aqueles líderes espirituais, que hoje se chama também de anciãos. Agora, os diáconos são aqueles que servem, que instruem, que visitam as pessoas, também tem que ser pessoas com os mesmos qualificativos, né? De uma só palavra, irrepreensíveis, não cobiçosos, não gananciosos e tudo mais. Então, olha só, Deus, ele chama e ele vai transformando o coração. Ninguém é perfeito, porém, temos um alvo a alcançar, que é Cristo. Tá? Ele é perfeito. E quanto mais conviver com Cristo, mais parecido com ele nós nos tornamos. Ok? Tem uma frase, aqui eu encerro essa explicação para ir para a próxima pergunta. Tem uma frase de uma escritora que diz assim, Ellen White, né? Ela fala assim: o cristianismo educa as pessoas, refina e eleva todo o ser. Educa até a voz. Ok? Ou seja, a palavra de Deus na vida, a presença de Cristo no coração, educa cada característica do nosso ser. Ok? Mas eu tenho um temperamento explosivo. Quando alguém me contraria, eu começo a brigar logo, e isso é mesmo, eu sou um ser humano, tem que me aceitar desse jeito. Não é assim. Eu sou gaúcho, eu tenho um temperamento. Não é assim. Eu sou paulista, eu tenho um temperamento. Não é assim. Como cristão, como servo de Deus, eu preciso buscar a semelhança com Cristo. E quais são os frutos daquele que está... Quais são os frutos, né, que produzem aqueles que estão ligados à videira que é Jesus? Jesus se comparou com uma árvore, uma videira. E quem está ligado a ele produz frutos. E a pergunta, quais são os frutos, né, do Espírito Santo? Quando eu estou ligado em comunhão com Deus, quando eu tenho o Espírito Santo na minha vida? Amor, alegria, paz, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Tá? Então, é isso. Agora, vamos avançar aqui um pouquinho para a próxima pergunta. Quais são as marcas da identidade da igreja nos últimos dias? Aqui estamos chegando praticamente ao final da lição, ok? Quais são as marcas da identidade da igreja nos últimos dias? Por exemplo, vocês estão vendo aí a Andressa ler os textos bíblicos. Quando ela lê, o rosto dela aparece aí, né? Para vocês e tal. Quais são? Fala duas características da Andressa. Bom, ela tem cabelo liso, né? Cabelo liso. E ela tem uma pele clara, né? É uma morena clara, seria? É isso, né, Andressa? Ok. Então tá, eu falei duas características dela. O cabelo e a pele. Agora a pergunta é, quais são as marcas, as características, as marcas da identidade da igreja de Deus nos últimos dias? A Bíblia fala que Deus tem um povo, uma igreja, nesses últimos dias, tá? Antes da volta de Cristo. Estamos perto da volta de Cristo. As profecias apontam que estamos perto, bem próximos da volta de Cristo. A igreja tem duas características que a Bíblia dá, ok? Vamos ver quais são as duas características da igreja, que a Bíblia chama de a esposa de Cristo, né? Vamos ver aí. A Andressa pode ler? Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Amém. Quais são as duas características? E aí, gente, já perceberam aí? Eles têm o quê? Bom, eles têm paciência, é verdade. Né? Eles estão perseverança, eles estão continuando. Mas, quais são as características fundamentais que o texto nos apresenta? O foco do texto aqui, ó. Eles guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em
Jesus Cristo. Olha que interessante. Tem um texto paralelo, que é Apocalipse 12, 17. Andressa, pode ler? Apocalipse 12, 17. Deixa eu pegar aqui. Apocalipse 12, 17. 12, 17. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com o restante da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Muito bom. O texto de Apocalipse 12, versículo 17, fala também dessas duas características. Guardam os mandamentos de Deus. E quais são os mandamentos? Lembra que a gente estudou? Lá em Êxodo 20 está escrito, e em Deuteronômio 5, né? Os 10 mandamentos da lei de Deus. Então, os adoradores de Deus no tempo do fim teriam duas características para a gente identificar, para a gente saber qual é o povo de Deus, os fiéis de Deus, no final dos tempos. Temos que saber quais são essas duas características. Guarda os mandamentos de Deus e tem a fé em Jesus, ou o testemunho de Jesus. Agora, qual é a missão dessa igreja? E chegando-se, Jesus falou-lhes dizendo: É-me dado todo o poder do céu e da terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Amém. Então, essa igreja que obedece aos mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus, que é o dom de profecia, de acordo com Apocalipse capítulo 19, né? Ela tem uma missão. Qual é a missão? Pregar o evangelho, falar de Jesus, fazer discípulos. Aqui resume tudo, né, gente? Fazer discípulos, ensinando, batizando, né, ensinando a guardar, a obedecer todas as coisas que Jesus tem mandado, e ele prometeu que estaria conosco, tá? Seria a igreja um transatlântico? Será que aqui é outra metáfora que eu quero, antes de terminar, trazer para vocês. A igreja seria um transatlântico? Como assim, essa metáfora? Quer dizer, um lugar, um ambiente bonito, onde as pessoas precisam ir até ele para serem abençoadas? Ou, pelo contrário, seria a igreja um navio porta-aviões? Qual a diferença? O navio porta-aviões, ele não é feito para aglomerar as pessoas, mas sim para enviar em missão, ok? Ou seja, o navio porta-aviões, vocês percebem os aviões aqui, ele envia, abastece os aviões e envia em missão, Essa metáfora, esse símbolo, ele cai bem para a igreja, né, gente? Porque as pessoas são chamadas, mas depois elas são o quê? Enviadas para cumprir a missão, ok? A igreja é um ambiente que prepara missionários para cumprir a missão. Agora, a igreja seria um ambiente apenas para você e eu se assentar ali e ouvir um sermão e uma música e depois ir para casa e nada mais que isso? Não. Nós não somos consumidores de um produto, né? Nós somos chamados para fazermos discípulos. Não que se reunir está errado. Não, não está. Tem que. Precisamos nos reunir para adorar a Deus. Jesus fazia isso. Lucas capítulo 4 diz que Jesus tinha um costume de ir para a igreja, a sinagoga da época, né? A igreja. E ele estudava a Bíblia ali. E ele adorava a Deus na igreja. Mas nós precisamos cumprir a missão fora. Tá? Como corpo de Cristo, precisamos levar o evangelho e cumprir a missão. Fazer discípulos. Tá? Então, características da igreja do Deus vivo. O livro de Atos diz que creem no Senhor Jesus Cristo. O livro de João diz que a igreja de Cristo, ela prepara-se para a volta de Cristo. Apocalipse 14 diz que ela anuncia que é chegada a hora do juízo. O juízo de Deus já chegou, já começou no céu. E a igreja de Deus anuncia isso. Timóteo diz que quem crê, que a igreja de Deus crê em toda a Bíblia
e no dom de profecia. Apocalipse 12, 17, Timóteo, né? E Apocalipse 19, versículo 10. Isso quer dizer o quê? Dom de profecia, ele é uma das características da igreja de Deus no tempo do fim, conforme Apocalipse 12, 17 e 14, 12 menciona. Além de guardar os mandamentos, tem o dom de profecia. Ok? Esses são as principais características da igreja no tempo do fim. O que significa o dom de profecia? Dom é uma habilidade que Deus dá. Profecia, dom de compreender a revelação bíblica. Tá? No passado, em algum momento, se Deus deseja, ele prever o futuro para o profeta, através de sonhos, através de visões. Mas o dom de profecia na Bíblia, ele também traz a ideia de que o povo de Deus teria o entendimento daquilo que já foi revelado na Escritura Sagrada. Ok, gente? Então, nenhuma pessoa tem autoridade de chegar agora, em nosso tempo, e dizer que está recebendo uma luz, uma compreensão diferente do que a Bíblia diz. Não, pelo contrário. Quando é de Deus, fala de acordo com a Bíblia, ok? Então é isso, só para enfatizar, são todas as características da Igreja de Deus, né? Porém, guardar os mandamentos de Deus, conforme o Apocalipse diz, e ter o dom de profecia, o entendimento das profecias bíblicas, são as duas principais características. E tem uma igreja no planeta Terra que tem essas duas características. Só uma igreja tem. Tá? Você já sabe qual é? Por exemplo, essa igreja é a única que prega que Jesus Cristo está no santuário celestial e que ele já começou a obra de julgamento no céu. Ok? Conforme a profecia bíblica mostra. Por que só ela que ensina? Porque só ela compreende, só ela aceita toda a Bíblia como única regra de fé. E só essa igreja, tem o dom de profecia, que seria uma característica, que é uma característica que o Apocalipse menciona, né? Que essa igreja no tempo do fim teria, além de guardar os mandamentos. Entenderam? Enquanto a maioria das igrejas ensina que você tem que guardar, por exemplo, o domingo como dia de guarda, ter o domingo, né, como dia de guarda, algumas é a sexta-feira, né? Mas, enfim, o domingo como dia de guarda, a maioria, a Bíblia diz que é o sábado. Tá? E uma das características, das duas características principais da Igreja de Deus no tempo do fim, seria guardar os mandamentos de Deus, não da tradição. Ok? Então, tem que se atentar a isso. Agora, a Igreja cumpre a grande comissão deixada por Jesus de pregar o Evangelho a todo o mundo, né? Por que a Igreja é importante tanto para você como para as pessoas que não conhecem a Jesus? E aí? Veja, Jesus fundou a igreja. E a palavra de Deus diz lá em Hebreus, né? Não deixemos de congregar, como é costume de alguns. O povo de Deus existe, guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. O povo de Deus está espalhado pelo mundo, em todas as igrejas, em todas as religiões. Mas a profecia bíblica diz que no final dos tempos, perto da volta de Cristo, haveria um povo, uma igreja apenas, que teria as duas principais características do povo de Deus. Guardam os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. Ok? E aí, é por isso que o Apocalipse diz assim, olha, que Deus tem pessoas sinceras em todas as religiões. E fala assim, ó, sai dela, povo meu. Apocalipse 18, versículo 4, diz, sai da Babilônia, povo meu. O que é Babilônia? É uma palavra que relembra, é uma menção, uma alusão a um povo, a um país que dominou o mundo lá no 7º século antes de Jesus. Daniel e seus amigos foram levados cativos, o povo judeu, para aquela cidade, onde adoravam vários outros deuses, uma cidade opressora, tá? E aquela cidade que, na sua origem, tem aí a história da Torre de Babel, onde Deus confundiu as línguas. Então, Babilônia, no Apocalipse, ela é a personificação do mal, do reino das trevas, da confusão político-religiosa que existe no mundo, e Deus tem um chamado para o seu povo.
No momento em que o Apocalipse mostra que o povo de Deus, o remanescente significa resto, restante, tá? Os fiéis, que são a minoria. No momento em que o Apocalipse diz que os fiéis que aguardam Jesus voltar e que precisam cumprir uma missão, eles têm duas características: guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, que é o dom de entender as profecias bíblicas. No Apocalipse também diz que o povo de Deus, que está espalhado em todos os lugares, em várias religiões, e na Babilônia, que é o sistema de engano, tá? Esse povo de Deus que está espalhado é chamado por Deus para se tornar membro do remanescente, do povo que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. Entenderam? Então, queridos, esse é o chamado de Deus. Precisamos da igreja? Sim. Precisamos ser conduzidos por Deus, cumprir a missão que a igreja remanescente tem no tempo do fim, que é obedecer a Deus, anunciar o evangelho eterno, que não muda. Apocalipse 14, versículos 6 a 12 diz, a mensagem que o povo de Deus tem, os sinceros, tem anunciado no mundo, é que o juízo de Deus já chegou, que precisamos obedecer a Deus, a lei de Deus, que precisamos reconhecer Deus como nosso único Criador, tá? E quando você, por exemplo, para no sétimo dia, que é um dos mandamentos da lei de Deus, você está dizendo para o mundo que o seu dono é Deus, que o seu criador é Deus, que o seu mantenedor é Deus, tá bom? Então, eu quero finalizar com esse compromisso de fé. Desejo fazer parte da igreja de Deus e contribuir com os dons que Ele me deu para ajudar a salvar outras pessoas? Essa é a sua decisão nessa noite? Depois de estudar esse tema nessa noite, você deseja fazer parte da igreja de Deus e contribuir com os dons que você tem, que Deus te deu, para ajudar a salvar outras pessoas? Que igreja é essa? Bem, a palavra de Deus aponta as características, tá? E foi por causa dessas características que a palavra de Deus apontou que eu entendi, compreendi que a igreja adventista do sétimo dia é essa igreja da profecia. Mas eu também entendi aquilo que Jesus fala em São João capítulo 10, que ele tem muitas ovelhas espalhadas, mas ele quer reunir essas ovelhas. E um dia haverá apenas um rebanho e um só pastor. Quem salva é Jesus, mas ele nos chama para pertencermos ao povo dele, fiéis, que guardam os mandamentos dele, que compreendem as profecias, que anunciam ao mundo o evangelho correto, do Gênesis ao Apocalipse. E Deus está te chamando para pertencer a esse povo. Essa é a sua decisão essa noite? Você deseja fazer parte dessa igreja e contribuir com seus dons para anunciar ao mundo a verdade bíblica? Eu quero fechar aqui a tela, quero olhar para o seu rosto, tá bom? Eu sei que o Espírito Santo de Deus está trabalhando na sua vida. Eu sei que você tem tomado decisões e essa noite você é convidado por Deus a tomar mais uma decisão, a pertencer ao povo remanescente, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm um testemunho de Jesus. Você deseja? Então, eu quero que você possa erguer a sua mão como sempre fazemos todas as semanas. Nós vamos orar agora, tá? Para que Deus possa anotar a sua decisão e a sua coragem espiritual de tomar a decisão. Querido Deus, obrigado pela decisão que tomamos essa noite. Abençoe cada família e que, ó Deus, a decisão de pertencer ao povo que obedece ao Senhor e que ensina o verdadeiro evangelho bíblico e as profecias bíblicas, seja essa decisão confirmada no coração de cada um nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor, foi colocada uma pergunta aqui no chat que eu tentei responder, mas o senhor pode ajudar complementando, vendo se não faltou nada. Deixa eu pegar aqui. O Marcos nos perguntou assim: por que os apóstolos e a igreja foram perseguidos? Eu respondi a parte histórica, né? Que essa é a que eu entendo um pouquinho mais. Uhum. Então, eu passei para ele, né, que naquela época dos discípulos ali, a gente teve, né,
o povo judeu não entendia, não reconheceu Jesus como sendo o Salvador. Então, eles acabaram perseguindo essas pessoas por levantar uma ideia que ia contra o que eles acreditavam. E junto a isso, a gente vai ter o governo romano, que também vinha o povo que estava se levantando de uma grande expressão. Então, por isso que os discípulos são perseguidos. E daí, junto a isso, a gente vai ter, né, que desde lá do Éden, a gente vai ter que sempre, assim, Deus erguendo o seu povo, como o senhor falou, né? Só que, infelizmente, esse povo, ele foi se afastando de Deus. Muito Então, bom. Deus foi precisando erguer, né, novos líderes, por isso que a gente vai ter, por exemplo, chegando nos discípulos, né? Sim. Perfeito, perfeito. É isso. Existe um grande conflito entre o bem e o mal, uma guerra espiritual. Então, Satanás, ele oprime o povo de Deus, e aí o Apocalipse 12 diz que ele está com grande ira, irado, sabendo que pouco tempo resta. Então, ele faz questão de oprimir. Veja, quando ele perseguiu Jesus, quando ele tentou Jesus, quando ele fez com que a morte de Cristo se tornasse dolorosa, né, fisicamente, ali, atormentou Jesus até o final, para que Jesus desistisse, né? Aí você lembra, Satanás, você percebe, né? Satanás, ele tem prazer em causar sofrimento, para fazer-nos desistir. Só que, e até Jesus falou, se perseguiram a mim, muito mais a vocês perseguirão. Agora, só que na época, a Andressa já explicou, né, a questão histórica e tudo, o Império Romano, de fato, não apreciava, depois eles perseguiram bastante os judeus, houveram várias revoltas judaicas, os judeus realmente não aceitavam a opressão de Roma, o imposto que eles cobravam, toda a imoralidade de Roma, e os romanos eram politeístas, adoravam outros deuses, né? E não ao Deus bíblico. Então, os judeus não apreciavam, inclusive, os cristãos não eram aceitos por judeus, como a Andressa colocou, porque os cristãos ensinavam sobre Jesus, a divindade de Cristo, que Cristo ressuscitou, que Cristo é Deus, Deus Filho. E os judeus sempre ensinavam que não, só existe Deus Jeová, né? Um único Deus e pronto. Mas a Bíblia diz que são três, Pai, Filho e Espírito Santo, né? Bom, de qualquer forma, eles perseguiram os cristãos, e aí os romanos não apreciavam os judeus por conta de várias revoltas, e depois perseguiram os judeus, E também e depois... essa questão de, por exemplo, do imperador, porque o imperador era visto, ele tinha o poder divino, então ele queria ser visto como Deus. Então, quando chega um povo dizendo para adorar um único Deus, que não era ele também não aceitava isso, né? Não aceitava isso. Exatamente. Excelente. Então, queridos, e aí é isso. A igreja foi perseguida, sempre foi perseguida. Obviamente que Satanás, ele usou o Império Romano o tempo todo, né? Mas o que ele não conseguiu com a perseguição, ele vai conseguir depois com o engano que ele foi colocando dentro da igreja. Tá? Ou seja, há um escritor da época, do primeiro século, que diz assim, que o sangue dos cristãos derramado durante o domínio do Império Romano era como semente. Como semente. Ou seja, quanto mais cristãos eram mortos, mais cristãos surgiam, mais pessoas se convertiam. Aí foi quando no terceiro século, início do terceiro século, com a conversão de Constantino, a igreja começou a ser exaltada no império. O imperador final, que era Constantino, se tornou cristão, né? E aí a perseguição acabou. Agora os ensinos do paganismo de Roma foram introduzidos na igreja. E aí, é claro que antes disso, os famosos pais da igreja, alguns deles que ouviram os próprios apóstolos, como João, né, falarem de Cristo, e depois os apóstolos morreram todos, né, no primeiro século. Aí vieram os pais da igreja, outros líderes da igreja, que leram muito da filosofia grega, tá? E aí começaram a misturar a Bíblia com filosofia, e por isso que vários ensinos que não são bíblicos foram introduzidos no cristianismo. Tá? Por isso que até hoje nós temos ensinos que não são bíblicos
e que são introduzidos no cristianismo. A gente vai ver isso em lições mais para frente. Porém, Deus sempre teve um povo que foi perseguido por causa da Bíblia, porque não aceitavam as tradições de homens, e sim somente a Bíblia. Tá? E aí, chegando na lição de hoje, como nós finalizamos, né, a palavra de Deus mostra que, nesse tempo que vivemos, perto da volta de Cristo, o povo de Deus é reconhecido por guardarem os mandamentos de Deus, enquanto a maioria do mundo religioso, a grande parte da 99% das igrejas evangélicas, não estou falando o nome delas, né, por ética, mas, enfim, são quase todas, ensinam verdades bíblicas misturadas com tradições de homens. Tá? E por isso, a maioria deles, por exemplo, seguem os mesmos ensinos da grande mãe. Ou seja, por exemplo, a maioria deles obedecem, guardam o falso sábado, que é o domingo, que foi instituído, criado pela religião romana, tá? A partir de Constantino, né, no terceiro século. Ok? É apenas um exemplo. Mas nós somos chamados para seguirmos a Bíblia, e a Bíblia somente. Tá? E a característica da Igreja de Deus é essa. Guarda os mandamentos de Deus e tem o entendimento das profecias bíblicas. E tem uma missão a cumprir nesse mundo. Alguma outra pergunta, será? Ou vamos terminar? Pastor, acho que é só bom ressaltar que não é o pastor Juscelino, não é a Andressa falando, né? A gente está trazendo aquilo que a Bíblia traz, aquilo que Deus deixou, né? Aquilo que a gente vem estudando desde ali das leis, dos 10 mandamentos, enfim. A gente não encontra, como o pastor falou, em nenhum lugar na Bíblia, nenhuma mudança. A gente vai ter a mudança por reis, que, como eu mencionei, que tinham, naquele momento, o seu poder, e muitos deles queriam ter o poder divino. Então, eles acabavam usando o seu poder para misturar a crença junto com o seu poder para vir trazendo só benefícios para ele, como foi o caso de Constantino. Então, muitos acreditam que ele não era realmente cristão, mas que ele se usou da influência que o cristianismo tinha, muitos seguidores, como o pastor falou, né, da semente que se proliferou, e ele usou isso a seu favor. Mas a gente não tem escrito nada na Bíblia registrado de alguma mudança. A gente só tem fato histórico, só tem homens mudando, né? É verdade. Muito bem, podemos terminar com oração? Bom, vamos concluir, né? Estão me ouvindo bem, né? Ok. Oremos. Querido Deus, obrigado pelo encontro de hoje, pelo estudo de hoje. Hoje aprendemos, ó Deus, sobre a igreja. O Senhor tem um povo e o Senhor nos convida a pertencermos a esse povo. Abençoe cada um, ó Deus, a cada família, e a decisão que cada um tomou essa noite de pertencer ao povo da profecia bíblica, a igreja remanescente, a igreja fiel, que obedece à tua palavra. Obrigado pelo chamado que o Senhor nos faz. Em nome de Jesus. Amém. Muito bom estar aqui com vocês. Boa noite. A gente se vê na próxima terça-feira. Boa noite, até a próxima. Boa semana. Boa noite.